Diz o evangelista João no capítulo 3, versículo 16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom dia! Com as palavras acima, lema da semana que iniciamos, saúdo e acolho a cada um que está conosco neste dia celebrando. Bem-vindos e bem-vindas. Estamos no segundo domingo da Quaresma, tempo especial de reflexão que nos prepara para a Páscoa. As palavras de saudação apontam para o amor de Deus, amor incondicional, amor radical. Quaresma é tempo de aprendermos mais sobre esse amor. É tempo de fortalecer a fé e experimentar a graça de Deus. É tempo de parar e refletir sobre a caminhada. Não nos reunimos em nosso próprio nome ou em nome de uma pessoa ou instituição, mas nos reunimos em nome de Deus, que é o Pai, o Criador de todas as coisas, e o Filho, nosso Salvador, e o Espírito Santo, o Consolador, vivificador da nossa vida. Amém. Vamos agora curvar nossa cabeça e orar. Senhor, nosso Deus e Pai, é um privilégio podermos chegar à Tua presença e falar daquilo que pesa em nosso coração. Senhor, Tu sabes e nós reconhecemos que o mundo nos fascina e desvia de Ti. Nossos pensamentos são cheios de prioridades e preferências, e muitas vezes você não está no meio delas. Várias são as ofertas do mundo que acabam nos desviando do Teu propósito. Assim, pecamos achando que pelo simples motivo de não sermos atendidos em nossos caprichos, Tu não nos ouves ou nós não mais Te conhecemos. Perdoa-nos, Senhor. Nós somos fracos, porém queremos lutar contra o pecado, contra a nossa natureza pecaminosa. Permite, ó Deus, que nossa vida seja fortalecida pelo Teu Santo Espírito, que a Tua palavra nos toque profundamente
que sejamos quebrados e modificados para vivermos de acordo com a Tua vontade. Amém. Ouçamos agora a palavra bíblica que quer nos acompanhar nesta manhã. Do Evangelho de Marcos, capítulo 8, ouvimos os versículos 31 a 38. Jesus Cristo começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Aí chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, e seja pronto para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nessa época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, em Israel, na chamada Terra Santa, em solo sagrado, convivem várias religiões mundiais que têm sua história ligada à tradição bíblica. Especialmente em Jerusalém, a Terra Santa, a cidade sagrada, vemos 3 grandes religiões conviverem e encontrarem espaço para a vivência da fé. Ali estão, além da presença de inúmeros turistas, fiéis judeus, muçulmanos e cristãos, praticando a sua fé diariamente. Para o peregrino cristão, estar lá é oportunidade de aprofundar sua fé no Deus triuno, visitando os lugares sagrados que pertencem à tradição cristã e que lembram algum fato marcante da vida de Jesus e de seus seguidores e seguidoras. Em todos os casos, os peregrinos em algum momento são confrontados com a pergunta pela verdadeira identidade da fé cristã. E é claro, pelo diferencial em relação às outras grandes religiões que lá veneram o Deus Criador. Nós diríamos: qual é o próprio do cristianismo? Qual é o específico? Ou se formos para uma esfera mais pessoal, então certamente surge a pergunta: o que me convence a ser cristão ou cristã? Podemos ampliar ainda mais essa pergunta tão importante para o nosso dia a dia como povo de Deus, família de Jesus, igreja e comunidade cristã, perguntando: o que significa em nossos dias e em nosso tempo seguir a Jesus Cristo? Qual o específico da fé cristã? Prezados amigos e amigas, nós cremos que o centro, que um dos pontos principais da fé cristã é o perdão. Perdão que não encontramos em tantos outros lugares, mas que está no centro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E como acontece esse perdão tão necessário para todos os seres humanos? Através da reconciliação entre Deus e as pessoas. Ou seja,
O perdão vem como dádiva por meio da cruz de Cristo, sua morte a favor do ser humano. O testemunho nos é conhecido. Ele morre para que nós tenhamos vida. Aqui está o grande diferencial que o Evangelho proclama. O Cristo crucificado e ressurreto torna-se o caminho, a verdade e a vida. Muitos outros caminhos são oferecidos, muitas outras verdades são anunciadas, que em verdade são mentiras enganosas e deslavadas que levam o ser humano ao fundo do poço sem chance de encontrar saída. Muitas formas de vida são apresentadas como verdadeiras e exclusivas para uma vivência diária de prazer absoluto, a todo instante e em todos os lugares. Mas apenas Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Diante disto, Jesus Cristo diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Aqui já não existe o trocadilho ganhar, perder, perder, ganhar. Mas o perdão gratuito que vem do sacrifício na cruz nos impulsiona para seguirmos os passos de Cristo. Negarmos-nos a nós mesmos por amor ao mundo sofredor, assim como o próprio Cristo fez por nós. Conta-se que certa vez uma irmã da Casa Matriz de Diaconisas, em São Leopoldo, foi perguntada: irmã, por que você segue este caminho da diaconia, servindo como obreira de Cristo? E ela respondeu: eu sirvo ao Senhor Jesus porque Ele me serviu primeiro. É isto, meus amigos e minhas amigas. A sua resposta, o seu testemunho está centrado no Evangelho de Jesus Cristo. A irmã diaconisa, com sua resposta, serve de lição para a compreensão das dimensões do testemunho que deve perpassar a nossa vida como um todo. Chegando a este ponto da mensagem deste domingo, nós somos lembrados então da misericórdia e do perdão de Deus, que nos vem da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir desta misericórdia, a partir deste perdão oferecidos todos os dias, somos chamados a ser testemunhas de Cristo neste mundo e neste tempo em que Deus nos colocou e coloca. Seguir a Jesus Cristo sempre implicará em levar a cruz adiante e acompanhar os seus passos. E os passos de Jesus Cristo sempre foram de solidariedade e anúncio da presença dos sinais do reino de Deus. Nos alegremos, pois aí esse LB em sua caminhada propõe temas que concretizam e mostram caminhos a serem seguidos por causa da cruz de Cristo no mundo de hoje. Somos chamados e chamadas para o serviço do testemunho de cristãos e cristãs neste contexto histórico em que nós nos encontramos. A mensagem é desafiadora. Aliás, o Evangelho de Cristo sempre é desafiador e nos deixa inquietos. Inquietos porque sua boa nova continua prenhe, hoje e em todos os tempos, de um dinamismo ímpar, que não deixa a comunidade descansar em berço esplêndido. Não percamos de vista o Cristo que nos convida a segui-lo, vir após Ele, tomar a sua cruz sobre nós mesmos e seguir os seus passos é desafio incisivo e decisivo para toda a igreja,
sendo testemunha viva a pregar em todos os contextos, na esfera nacional e mundial. Que Deus nos motive a pegarmos a nossa cruz e irmos adiante, seguindo o verdadeiro caminho, verdade e vida. Amém. E agora, vamos elevar a Deus a nossa oração de intercessão deste dia. Oremos. Bondoso Deus, ouve-nos por Tua graça quando a Ti chegamos em oração de intercessão. Te pedimos para que sejamos capazes de deixar as muitas coisas que se apresentam a nós para trás, aparentemente perdas, para ganharmos o que há de mais valioso, a verdadeira vida junto a Ti. Permita que esse tempo de Quaresma seja tempo de meditarmos ao pé da cruz, seja tempo de arrependimento, seja tempo de sentirmos as dores do outro, seja tempo de esperança e ações concretas em favor da vida. Intercedemos, Senhor, pelas autoridades, para que não se desviem da sua função legal e não desistam de lutar por aquilo que é justo. Intercedemos pela nossa igreja, as comunidades, ministros e ministras, grupos e departamentos, para que a tarefa de acalentar a esperança, testemunhando as Tuas obras e mostrando ao mundo o Teu poder que liberta da opressão, aconteça. Pedimos pelas pessoas que sofrem por luto, doença, solidão, abandono, desemprego, por desentendimentos familiares, muitas vezes calados e angustiados. Estenda a elas a Tua bondosa mão, lembrando-as que Tu as ouves em seus clamores. Pedimos pelas famílias, para que vivam em harmonia e solucionem seus conflitos com amor através do diálogo. Suplicamos pelos jovens e crianças, para que tenham amparo e proteção, não se envolvendo naquilo que danifica a vida. Por fim, tudo mais que está em nosso coração, nós colocamos diante de Ti, ó Deus, na certeza de que Tu nos atendes no tempo certo. Amém. A bênção do Senhor nosso Deus quer estar com cada um e cada uma de vocês neste dia. Assim, que o Senhor toque teus olhos para que possas enxergar, toque teus ouvidos para que possas ouvir, toque tua boca para que possas levar adiante a sua mensagem, toque tuas mãos para que possas ofertar com amor, toque tua vida para que o Espírito Santo possa te envolver, toque teu coração e te permita sentir o seu amor. Assim, te abençoe Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçam em paz e sirvam ao Senhor com alegria. Tenham todos um bom domingo, uma boa semana e até o nosso próximo encontro. Chuvas de bênçãos queremos, é a promessa de Deus. Temos benditos trazemos, chuvas de bênçãos dos céus. Chuvas de bênçãos dos céus. Quantas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Chuvas de bênçãos queremos.